Segunda-feira, 20 de novembro, estamos na reta final de mais uma semana que estamos iniciando, indo embora o mês de novembro, dentro de alguns dias. Hoje comemora-se o Dia da Consciência Negra, o Dia também universal dos direitos da criança e o Dia do Auditor Interno. Queremos chamar a atenção para o Dia Universal da Declaração dos Direitos da Criança, que nesses dias tem sido bastante explorada, a criança sem ter o devido respeito à sua formação, crianças são exploradas por abuso sexual, crianças são exploradas inclusive no mercado do trabalho, enfim, nós precisamos de nesse dia em que se celebra os direitos da criança, ela ser realmente voltada às atenções das autoridades para esses direitos que elas estão perdendo, direitos que muitas vezes estão patentes aos nossos olhos. E é bom que nesse dia dos direitos da criança, todos nós possamos ver com mais carinho, com mais amor, o que poderíamos evitar para que as crianças tenham realmente os seus direitos respeitados. Hoje estaremos ouvindo mais uma vez a continuidade da palavra que nós ministramos desde a última sexta-feira, que tem como título 10 acontecimentos apocalípticos. E sem perda de tempo, quero deixá-los com a segunda parte desta mensagem. De sorte, meus irmãos, que de lá para cá, até os dias atuais, através dos séculos, passados todos os acontecimentos apocalípticos, nenhuma época da história, depois que a igreja foi estabelecida, ficou sem ter algum acontecimento que está registrado no livro do Apocalipse. Alguns de forma muito preliminar, outros de forma mais acentuada, outros de forma um tanto agressiva ou forte. E isso tudo aconteceu, está acontecendo desde os dias de Jesus, conforme já citamos, durante os séculos passados, durante a história da igreja, todos esses acontecimentos, em alguma parte do mundo, aonde estava a igreja, foi acontecendo de forma gradativa. De sorte que os dias de hoje, através de todos esses séculos, esses acontecimentos apocalípticos têm ocorrido em todo o mundo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, principalmente nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, nesses últimos anos. Tem acontecido fatos e fenômenos na natureza, na sociedade, na vida política, social, cultural, sobre todos os aspectos que a gente vai ficar nessa noite mais ainda esclarecido daquilo que você não desconhece, você sabe, porém a gente vai ver algumas coisas que eu chamo a atenção de vocês, nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos anos, nesse século 21, o tempo revela que algo catastrófico está para acontecer, e tudo está revelado no livro do Apocalipse, tudo. Então nós vamos enumerar esses acontecimentos, porque de uma forma ou de outra, eles colaboram, eles corroboram, eles contribuem para que no frigir dos ovos, a palavra se cumpra, como Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então vamos ao primeiro acontecimento. Esse primeiro acontecimento sempre existiu, desde os primórdios da história da igreja, mas tem acontecido principalmente nesses últimos anos, nesses últimos dias. A apostasia. O que é isso, pastor? É desviar-se ou negar a fé genuína que alguém poderia ter ou tem através da sua palavra, mas se despreza, não se dá a menor importância
não se tem o menor interesse em se conhecer o que as Escrituras Sagradas descreve a despeito dos últimos acontecimentos. E é por isso que nós vamos encontrar o apóstolo São Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1. Vocês já ouviram muitas vezes eu pregar sobre esse acontecimento, mas é bom a gente ler para refrescar a nossa memória. Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, ele fala da situação espiritual, da situação moral, da decadência, do declínio em que o homem se encontrava, ou se encontra, ou se encontraria, por ele ter desprezado a palavra de Deus, e ele mergulhou de cabeça em tudo isso que você vai ouvir agora. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Eu estou lendo Romanos capítulo 1, versos 18 até o versículo 32. Vale a pena a gente ouvir. Porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desviaram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Eu quero fazer uma pausa aqui. Desprezou o Criador e passou então a adorar criaturas, aves, quadrúpedes e répteis. Isso acontece em todos os países, em todos os lugares do mundo. A Índia é uma das que mais se destaca. Se adora a vaca é um animal sagrado. Se deixou de adorar o Criador para adorar criaturas, a apostasia generalizada. Tem tribos na Índia, nas Ilhas Bombaim. Eu conheci a missionária num congresso que participei na Coreia do Sul, em 1995, que ela trabalhava com tribos que adoravam ratos. Adoravam ratos. Como diz aqui, desprezaram o Criador e passaram a adorar a aves, quadrúpedes e répteis. E aí ele continua: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si a merecida recompensa que convinha ao seu eu. Isso aqui está falando da união homoafetiva. Isso é novidade para a gente, em que muitos países estão tornando isso legal, institucionalizaram a união homoafetiva. Isso é novidade, está escrito aqui há mais de 2000 anos atrás. Isso é apostasia, desprezaram a palavra e estão praticando coisas absurdas. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis,
nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Essa é a situação degradante moral do homem do século 21. Então, a apostasia, vai falar de Deus a uma pessoa dessas? Você é capaz de levar um tiro na cabeça. Vai falar do amor de Deus? Ele prefere dizer: não, aqui, a minha união aqui é mais importante do que essa união, desse amor que você tem por esse Deus. Eu tenho mais amor por essa pessoa aqui, através de uma união homoafetiva, do que, entre aspas, né? Do que esse amor por esse Deus que você está querendo me persuadir a crer nele. Então, a apostasia, nós estamos vivendo essa época, não é de agora não, gente. Isso vem desde os tempos dos primórdios da história. Porém, agora chegou num período em que está a coisa se tornando legalizada, de direito e de fato, entre aspas. E ninguém pode falar, porque se falar, vai preso. Se não tiver talvez usar uma certa comparação figurativa, é capaz de ser penalizado. Então, nós não podemos deixar que isso não leve ao conhecimento pela palavra de Deus, daqueles que talvez não gostem de ouvir o que estamos falando aqui hoje à noite. A segunda coisa, para a gente não perder muito tempo, é: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Essa é a segunda coisa, segundo acontecimento apocalíptico. Vou repetir: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5 e o versículo 11, nós encontramos essa passagem que diz o seguinte. Estou lendo Gênesis capítulo 6, versículo 11, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E no versículo 11 diz: a terra estava corrompida e à vista de Deus, e cheio de violência. Ora, nos dias lá de Noé, já havia isso. Agora você imagine, geograficamente falando, Noé estava vivendo lá naquela região geográfica naquela região da Mesopotâmia, por ali. E acontece agora de forma ampla, abrangente, mundialmente falando, em todo canto. A violência impera. Para que violência mais horripilante do que a que nós assistimos esta semana? 40 crianças sendo decepadas, crianças, bebês inocentes. Imagine, tremenda a coragem, a ousadia macabra, maligna, diabólica, satânica de tirar a vida de pessoas indefesas. Sem falar nos milhares e milhares de crianças que são diariamente assassinadas pelo aborto, em todo o mundo. Não é só num lugarzinho não, é em todo o mundo. Diariamente crianças são assassinadas e estão querendo institucionalizar, tornar isso legal, o aborto. Em alguns países já foram aprovados. Então, para aprovar isso aqui no Brasil, e se isso for aprovado, meus irmãos, se prepare que vem coisa pior. Eu não sei, irmãos, se a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11, que a terra está cheia de violência. Eu não sei se isso é levado ao quadrado, ao quíntuplo, eu não sei em que escala está, ao ponto disso provocar mais ainda a ira de Deus. Então, esse aspecto que você e eu estamos assistindo é um dos acontecimentos apocalípticos. Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1, 3 e 4, ele diz: irmãos, no que diz respeito
a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que eu falei, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus. No caso vai ser o anticristo. O atual presidente do Brasil já declarou que o mundo precisa de um líder mundial que solucione o problema das nações e de todo o mundo. Isso ele fez numa declaração pública. Eu creio que muita gente que está me vendo agora assistiu isso e vocês também. Ou seja, aquele problema que para ele vai ser resolvido quando chegar um líder que tem uma capacidade mundial de trazer solução para todos os problemas de todas as nações, vai resolver todas essas encrencas, como diz o pastor Daniel Lopes. Meus irmãos, isso nos deixa tristes, abalados, abatidos, acabrunhados, envergonhados, constrangidos, porque a gente sabe que é apenas acontecimentos que cada dia vão se tornando uma realidade. Realidade que eu digo, se generalizando, e o povo está se acostumando a isso que está acontecendo hoje no mundo todo. Nós vemos também um quarto acontecimento, que nós saímos e ainda estamos saindo desse acontecimento, que chama-se pandemia. A pandemia. E estão falando que vem outras doenças aí da mesma família. Essas doenças epidêmicas ou pandêmicas, está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11, a parte A, haverá grandes epidemias. Está escrito. Além das doenças que a gente já vinha convivendo com elas, HIV, ébola e pandemia depois, e muitas outras que certamente surgirão por aí. Tudo isso, meus irmãos, são acontecimentos e fatos reais que ninguém pode negar, estão acontecendo hoje em todo o mundo. Um quinto acontecimento: conflitos, guerras entre as nações. Esse é o mais atual, que agora só se fala em guerra. Se você ligar um televisor, é guerra, é sangue derramado, é briga. É cada um contando um relatório, tantas baixas, matou 1.300, 1.200, 1.400, 1.500 e vai subindo. Essa cifra não tem limites. O assunto agora é guerra, é sangue sendo derramado, sangue de crianças, sangue de pessoas idosas, sangue de pessoas indefesas, sangue inocente. Lá em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, Jesus falou: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede vós, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ele disse que isso é apenas o princípio das dores, é só o comecinho. O que a gente está assistindo, coisas estarrecedoras, que a gente diz: meu Deus, como é que a pessoa tem... Eu estava comentando com minha esposa que a gente às vezes lê, por exemplo, nos tempos da antiguidade, os pagãos adoravam o deus Moloque. Então era um ídolo de ferro, oco por dentro. Eles colocavam lenha e fogo, acendia aquela imagem daquele ídolo Moloque, e eles ofereciam às crianças, colocando-as vivas nos braços de Moloque para ser fritada pelo aquecimento daquele ídolo que estava aquecido, estava vermelho como um ferro quando você bota um brasão.
Aí a gente diz, meu Deus, que crueldade, quanta gente fazendo coisas terríveis no passado. Estamos em pleno século XXI, eu dizia hoje na nossa pastoral, do nosso boletim, isso não, para a gente está tornando uma coisa natural. A gente fica chocado com o que os antigos fizeram e o que estão fazendo hoje, o que está acontecendo hoje. Então Jesus disse que isso é apenas um princípio, o comecinho das dores. Agora, meus irmãos, vem o sexto acontecimento. Esse para mim é o mais forte de todos eles. Esse para mim está sendo como se a gente estivesse dizendo assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo e ouvindo. Esse sexto acontecimento aqui, eu coloquei ele sexto para ver se vocês se lembram do número 666. Foi proposital isso aqui. Eu podia botar isso aqui lá no fim, que é o ápice, está aqui. Israel. Zacarias capítulo 2 versículo 8 diz que esse povo é considerado a menina dos olhos de Deus. E esse povo que é considerado a menina dos olhos de Deus, ai daquele que tocar em Israel, ai daquele, seja quem for, ele está lutando contra o próprio Deus. Se você ler o Salmo 137, eu vou ler para vocês. No Salmo 137, o salmista ele diz lá que Israel é o lugar da morada de Deus. Salmo 137. Versículos 5 e 6. Escuta isso aqui. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. É Deus quem está dizendo isso. Apegue-se minha língua, verso 6, ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. E é com esse povo que essa gente está querendo destruir. E ainda mais nós vamos ler o Salmo 122, que todos nós, por sinal, citamos hoje de manhã na escola dominical. Orai pela paz, Salmo 122, versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros ou nas tuas muralhas e prosperidade nos teus palácios, por amor de meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Então, este salmo que eu citei para você, Salmo 137, demonstra o carinho, o apreço, o amor que Deus tem por aquele povo. Isso lembrando que está lá em Amós, Zacarias capítulo 2, versículo 8. Abram bem os ouvidos para o que eu vou dizer agora, o que está acontecendo neste exato momento. Agora, nesse exato momentozinho aqui que eu estou falando para vocês, 19 horas e 30 minutos, exatamente agora, Israel está sendo cercada para ser destruída. Não bastasse o jamais, eu vou usar jamais, aprender isso com o Daniel Lopes, em vez dele chamar o nome do grupo lá, terrorista, né? Hamas, ele chama jamais. E o outro, rebolado. Você sabe o que é o rebolado, né? Agora mesmo, agora nesse exato momento, o jamais está lá na faixa de Gaza, com todos os arsenais para destruir Israel. E no norte, fronteira lá com o Líbano, o rebolado. Daniel ele ironiza,
Eu sou seguidor do Daniel Lopes, no YouTube. Quem quiser assistir, você vai ficar por dentro de muita coisa. E o Rebolado está lá, fazendo a mesma coisa. E agora os demais países árabes, porque Israel está cercada mesmo, literalmente. Ao norte o Líbano, ao sul tem a Síria, o Irã, o Iraque, a Líbia, a Jordânia e o Egito. E lá na faixa de Gaza estão fazendo um cerco contra Israel para destruí-la literalmente. Um ex-presidente chamado Ahmadinejad, há algumas décadas, ele dizia: vamos riscar Israel do mapa. Israel tem que ser lavada, darmos um banho de sangue em Israel. Palavras dele. Isso está acontecendo, meus irmãos. Os países árabes estão se unindo para que isso aconteça, fazendo um cerco. Agora lembre-se do que eu vou dizer. Lá em Lucas capítulo 20, versículo 21, abra os ouvidos para ouvir isso que Jesus falou. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Para mim, esse é o mais claro de todos os acontecimentos. Para mim, pode ser que muitos discordem, mas para mim, esse está sendo o mais claro de todos os acontecimentos. Israel sendo ameaçada de ser destruída. Agora sabem por quê, irmãos? Porque o plano diabólico, o plano satânico de Satanás é fazer com que os propósitos de Deus, os desígnios de Deus sejam frustrados. Mas que aqui diz lá em Jó capítulo 42, versículos de 1 a 3, ele diz: bem sei eu que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Satanás vai levar uma cipuada dessa dele ficar procurando perna para se sustentar. Por quê? Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. E qual é a intenção de Satanás? Riscar Israel do mapa para que Jesus não volte e, ao voltar, não possa reinar em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. É por isso que eu amo Israel, é por isso que eu amo Jerusalém, é por isso que se eu pudesse eu morava lá, mesmo em meio a toda essa guerra que está havendo aí. Se eu pudesse eu estava lá. Eu estava ouvindo hoje à tardinha a guia turística, que foi guia nossa por três excursões, Aline. Ela estava dizendo: eu tenho dupla nacionalidade, eu sou brasileiro e sou israelense, mas eu agora prefiro ficar aqui. Muitos brasileiros estão voltando e muitos judeus brasileiros estão indo, contentes, alegres, porque estão indo para defender a sua terra, o seu povo, a sua nação. Esses que assim o fazem é porque eles reconhecem que Israel é a terra prometida por Deus para eles. E aquilo que Deus promete, Ele não falha. Aquilo que Deus promete, Ele honra. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação. Para mim, esse, repito, é o mais claro de todos eles. Vamos aqui ao sétimo acontecimento. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agradeço a você que esteve conosco. Vamos ficar devendo a conclusão no próximo programa. E nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Glória a Deus, Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também, glória a Deus. Pelos passarinhos, glória a Deus. Pela noite e o dia, glória a Deus. Pela brisa leve, glória a Deus. que de longe vem, glória a Deus. Pelo alimento, glória a Deus. Pela habitação, pela amizade, glória a Deus. de irmão para irmão,
Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, Glória a Deus, por essas meninas, glória a Deus, pela juventude, glória a Deus, pelos anciões, glória a Deus, pela pátria salva, glória a Deus, pela liberdade glória a Deus, e pelos que vivem glória a Deus, em outras nações, glória a Deus, pela caridade glória a Deus, que alguém produz, pelos céus que um dia glória a Deus, nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus, 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 glória a Deus.